Tem paciência aí, mulher? Como desenvolver a paciência na menopausa? Você está estressada aí? Bora lá para essa live. E se você está aí achando que não é possível desenvolver a paciência porque você já está na menopausa, mulher, fique aqui até o final dessa live que você vai saber que é possível desenvolver a paciência na menopausa, principalmente nessa fase, onde você vai encontrar aí possibilidades para ter paciência. E paciência a gente não compra na farmácia nem no supermercado. Paciência a gente conquista. E a mulher que quer conquistar e desenvolver a paciência, ela com certeza vai alcançar o teu objetivo, porque afinal das contas, nós somos mulheres. E isso aí traz para a gente um recurso interior, uma propriedade imensa e muito significativa da gente pensar que paciência é uma das virtudes mais lindas que se tem e é uma das virtudes mais importantes para a mulher liderar nessa fase, para alcançar muitos objetivos. Então é importante a gente sim se preocupar com essa virtude. Se você está aí pensando que viver no mundo acelerado que nós vivemos, constantemente com puxadas imensas de trabalho, casa, família, exigências até de amigos. Tem amigos que nos cobram a nossa presença. E a paciência, acima de tudo, hoje em dia, vamos dizer que ela é um recurso de sobrevivência, né? Ela é um recurso que muitas mulheres, não, sem pensar, sem criar, sem se oportunizar a ter a paciência, ela aí tem um prejuízo muito grande nessa fase e a gente vai falar aqui por quê. Primeiro a gente diz que, perdi a paciência. Perdi. Paciência não se perde. A paciência, ela não se perde. A gente só perde porque ou a gente não tinha, porque quem tem essa conquista não perde. Não perde. Por elegância, a mulher não perde a paciência. E a gente repete, perdi a paciência. Não tem. Porque se tivesse, não teria perdido. E quando a gente está exausta, cansada, e nesta fase que a gente vai falar aqui da fase da menopausa, da perimenopausa, onde a gente sabe que tem oscilações hormonais, tem a perda dos estrogênios, né? Possivelmente mais o estradiol, progesterona, testosterona, que são hormônios importantes no feminino na vida da mulher. A testosterona é reconhecida como hormônio masculino, mas a mulher também produz a testosterona, que de forma é muito importante para ela. E esses momentos que a gente tem vivido aí, momentos difíceis, né? Seja ele em qualquer situação política, econômica, social, as dificuldades em que a gente vai tendo, enfrentando no que diz respeito ao cuidar de si, porque cuidar de si é elaborar também paciência, elaborar também alguns quesitos para que a gente possa, de fato, acalmar o nosso coração frente a uma dificuldade que muitas mulheres têm em cuidar de si e haja paciência, né, mulher? Consigo mesma. Mulheres que tá difícil aí de ser você. Tem fases da nossa vida que é difícil ser a gente. É difícil viver aquele momento. E como é que a gente diz assim? Muitos esperam da gente, né? Esperam da gente que a gente o tempo inteiro seja pacienciosa, o tempo inteiro. E, na verdade, nos bastidores, não é assim que a vida acontece. Não é assim. E admitir isso é muito importante, porque só de admitir isso faz com que a gente comece a refletir sobre: eu sou paciente? Será que eu sou paciente? Será que com tudo que eu já passei na vida e nesse momento eu estou me sentindo assim tão impaciente? O que pode estar acontecendo comigo? Porque paciência zero.
Paciência com nada. Até aguardar alguma coisa, ter que esperar alguém, ter até... Olha como é que são as coisas. Ter até que esperar uma consulta médica ou ter que ter um evento para ir. Eu já fico ansiosa, eu quero que chegue logo. Por quê? Porque eu não tenho a tal da paciência. Isso, você se identifica que todas nós, em qualquer fase da vida, estamos mais, estamos menos, mas que nesse período de perimenopausa, menopausa e até pós-menopausa, climatério, parece que não sai da gente. Parece que é uma luta íntima, que o tempo inteiro eu tenho que estar ali, sabe, tentando me controlar para não perder a paciência. Porque coisas que eu escuto, ou coisas que eu vejo, ou problemas que eu estou tendo, eu não tenho a menor paciência. E aí fica a mulher sem paciência de lidar com os filhos, com o companheiro, com a família, com os amigos, e se torna aquela pessoa de fato intolerante se ela não perceber a fase e principalmente o lidar com ela. E aí a paciência, ela não é se calar. Nós estamos precisando nos calar porque tenho que ter paciência, então eu tenho que fechar a boca. Eu tenho que estar sempre caladinha para não ter. Mas e aí? Eu tenho também o direito de decidir, de reagir, e até o que é mais interessante é, de dentro de mim, como eu vou decidir reagir àquilo que eu vi, ou àquilo que eu ouvi, ou aquilo que eu tenho que esperar, a forma com que eu tenho que agir em determinado momento. Tudo exige da gente a paciência. Tudo exige da gente a paciência. E a gente vê, existem exercícios para conquistar essa paciência, existem modelos, existem trabalhos publicados que falam disso na mulher na menopausa, existe uma forma de lidar com isso está na área das ciências. Qual ciências que a paciência está envolvida, né? Para que eu possa buscar, estudar livros diversos, que a gente pode ver. Mas o que está acontecendo de fato na vida de cada uma, e aí se vocês quiserem podem interagir aqui comigo, que muitas das vezes você não percebe e você está sem a paciência. Você está o dia inteiro atritando com tudo e com todos, não tendo o menor cuidado de lidar com essa virtude. Ou até pensar de uma forma em que eu posso melhorar isso. Eu parei para vigiar, para tomar conta do que eu estou falando. E se de repente isso não é mais atrito do orgulho, atrito do egoísmo, ao invés da própria impaciência. Então, eu consigo perceber muitas mulheres nessa fase, elas não conseguem perceber o quanto de arranha durante o dia. É atrito, né? Nas mensagens de WhatsApp, é atrito na família, é toda hora uma alfinetada que ela mesma vai dando sem cuidado, sem perceber às vezes, e aí está um pouco também, a gente vai falar dessa questão da educação, que está muito envolvida e inserida também na forma de se apresentar paciente, porque aí eu preciso de outros recursos. É uma virtude, a paciência, eu trouxe aqui até um conceito de paciência de um livro de filosofia, que eu achei bem interessante, vou ler aqui para vocês. Virtude que consiste em saber esperar e saber suportar com tranquilidade, perseverança, resignação, sem queixas ou reclamação. Só que a gente vê que as pessoas que não têm mínimo de paciência, né? E aí a gente está aqui focando nas mulheres, elas estão sempre no MR, mulheres reclamonas. Geralmente está junto. E aí a gente percebe aqui também que o filósofo diz: o desfecho de uma situação ou resultado de uma ação é um incômodo, um infortúnio,
dores e sofrimentos, mas ele diz aqui no final: a paciência é uma virtude das pessoas sábias, compreensíveis e conscientes, pois sabem tratar de qualquer assunto ou qualquer questões sem tomar atitudes intempestivas. E a gente vai percebendo assim, mulher sábia, a mulher que toma atitude consciente. E aí, mesmo que os sintomas da menopausa vão interferir, vai interferir no humor, vai interferir no sono, que essa mulher ela vai estar mais cansada. Se ela não fizer atividade física, ela vai aí também trazer muito mais oscilações hormonais. Se a alimentação dela não for anti-inflamatória, ela vai trazer muito mais também alterações, né? Isso a ciência já explica. E o que aí essa vida dessa mulher pode se tornar quando ela não tem o exercício de conquistar? Então fala logo que exercício é esse que a gente tem que fazer para conquistar aí essa virtude. Uma mulher paciente não é aquela que nunca se irrita. A mulher que tem paciência não é porque ela não se irrita. Ela se irrita também, até porque ela tem alterações hormonais. Então ela também se irrita. Mas ela escolhe como e quando agir. Essa é a mulher consciente e sábia. A paciência é um direito de viver ao nosso ritmo, porque a gente vai ver aqui no decorrer dessa live que a impaciência ela traz alterações para o corpo físico, para o corpo mental, para o corpo espiritual. Ela vai trazer repercussões e adoecimentos que nós vamos ver aqui no decorrer e que vai trazer muita confusão para essa mulher, porque ela começa também a adoecer. E quando a impressão que dá é que quando a gente age mecanicamente, sem muito pensar, a gente acaba falando aquilo que a gente não gostaria de ter falado. Ou seja, é aquilo que eu não pensei. Eu falo tudo que vem à minha cabeça. Então eu falo aquilo que eu não pensei. Porque se eu tivesse pensado que vem à minha cabeça, eu vou organizar, eu vou refletir para falar. Então a gente percebe muito atropelo familiar, que aí a gente está trazendo essa mulher como vida social, mas também como a vida íntima dela. E que ali é uma troca, né, de palavras, de retorno, e que está muito, às vezes, voltado para a educação dessa mulher. E aí há uma confusão, porque se essa mulher não é educada, e aí a gente vai falar de uma educação, não a educação intelectual somente, porque nem todas as pessoas que são intelectualmente educadas, formadas com seus títulos, têm a educação, e a gente está falando de educação moral, de educação até de etiqueta, de conversar, de falar, né? São mulheres que às vezes nessa fase, é muito importante a gente relembrar disso, que eu conheci muitas mulheres, mas vocês vão perceber aí que as mulheres nessa fase quase que não deixam as outras falarem. Elas não estão percebendo, elas são tão impacientes para falar que elas querem falar em cima, elas não conseguem esperar a outra falar. Isso é muito comum a gente perceber até dentro da nossa casa, sabe? Aquela pressa de falar, aquela impaciência, não escuta o que o outro está falando, né? Então, e muitas das vezes ela também está armadinha ali para responder, né? Você falou uma coisa, tum, tá armadinha ali para falar. Tipo assim, estou alfinetando o tempo inteiro, como se isso fosse bom para mim. Toda hora eu vou lá e dou uma alfinetada. E toda hora eu vou lá, do jeito que eu dou, eu recebo também. Porque aí, muitas das vezes, eu determino para o outro como eu quero ser tratado. E aí, se eu pensar, eu ouço, tenho tempo aqui para a gente refletir, né? Eu lembro bem da mensagem de Santo Agostinho, quando ele diz para a gente assim, que
ele passava o dia, né, nas tarefas dele, e foi perguntado para ele como ele conseguiu se melhorar naquela vida que ele levava. Ele disse que todas as noites, ao se deitar, ele fazia uma reflexão de tudo aquilo que ele falou, do que ele ouviu, como ele agiu. E aí ele pôde se melhorar, porque ele, no outro dia, ele não fazia igual. Pensa bem se essa questão da educação, mas acima de tudo, de vigiar, e aí a gente vai falar aqui como é que vai fazer essa vigilância, né? Como é que eu percebo que mesmo com as alterações hormonais, porque aí eu já me conscientizo, lembra que o filósofo falou do conceito de paciência? Ele fala aqui, ó, que a paciência é uma virtude das pessoas sábias, compreensivas e conscientes, pois sabem tratar de qualquer assunto ou qualquer questão sem arranhar, sem tomar atitude. E aí traz essa reflexão. Tudo que vai aí, mulher, tu rebate. Tudo que vai aí, tu dá uma alfinetada. Tudo que vai aí, porque eu tô na menopausa. É assim que a gente se justifica como mulher madura nessa fase de perimenopausa. Estamos aí no auge da vida, mas com um declínio hormonal, e que traz essas repercussões emocionais, sim, ok, traz essas repercussões emocionais. No homem, esse declínio a gente sabe que é bem lento e bem menor que o da mulher. E aí a gente está de frente com a pedreira ali, né? Quem é a pedreira? Quem é que luta? A leoa é que luta para vencer esse sentimento e qualificar essa virtude, melhorar essa virtude. E aí a gente vê muitas mulheres nessa fase menopausal aí, deprimidas, angustiadas, tristes, e nem sabem por que estão tristes. E eu sempre digo aqui nesta página, mulher, você não é sintoma, você não é medicamento, não que a gente não tenha que tratar a menopausa. A gente tem, sim, rede de apoio. E muitas mulheres, por também não terem a paciência de passarem pelo processo, começam aí a negligenciar essa fase e lá na frente começam também a ter problemas maiores ainda com o seu corpo e com a sua mente. E aí tem muitas estratégias, muitas caixas de ferramentas para que a gente possa utilizar para cada sintoma. Vai ser aberto aqui, acredito eu que no final de maio ou junho, o SOS Menopausa, que são para as mulheres que querem realmente conhecer, aprender e a praticar. Mulheres que já estão no momento de consciência desta fase, que sabem que tem que enfrentar barreiras e precisa de rede de apoio. E aí a gente vê o que, de fato, essa falta da paciência está, sim, relacionada à questão das oscilações hormonais. Porém, tem um contexto moral. Porém, tem um contexto de educação, que a gente não pode abrir mão de exercitar também de forma a harmonizar esse dia a dia dessa mulher. Porque ela tem esse merecimento de conhecer o que ela pode fazer para trazer essa conquista íntima como um recurso de enfrentar essa leoa, porque a briga é aqui. A briga de virtudes e a paciência, como sendo uma, ela é íntima da mulher. E sabe que nós damos as alfinetadas nesse período, mas nós recebemos, e também como é que nós tratamos esses alfinetes que recebemos durante o dia. Como é que nós queremos ser amadas, respeitadas, se a gente não fizer dar o respeito, se a gente também não dá esse amor. Porque quanto mais nós damos, quanto mais nós ali estamos enfrentando esse processo da menopausa, mais nós somos ofertadas de coisas que a gente nem imagina. Recursos aqui que a gente vai recebendo diariamente. Sabe aquele dia que dava tudo para não ser um dia bom, mas você se encontra alegre, você se encontra feliz, porque o processo da menopausa, ela é uma conquista.
ela não é só de tratamentos médicos, de psicologia, de fisioterapia. A gente nem quer isso. A gente nem quer. Eu vou ao médico uma vez ao ano. É isso que a gente quer. Ir lá, fazer os nossos exames, fazer tudo que tem que ser feito, utilizar e um ano. São 12 meses, são 365 dias. Não são tantos dias assim. Para que a mulher queira. Ajustou tudo que tem que ajustar, parcimônia, mulher. Não, tu vai aí para 10 especialidades médicas e não vai encontrar os recursos que você precisa, porque os recursos estão aqui, de você querer agir. Você querer, o médico vai prescrever tudo para você e vai te entregar. E se você não tiver esses recursos para elaborar, sinto muito te dizer, vai ficar no meio do caminho. E vai adoecer lá na frente. Porque da mesma forma que a menopausa ela é um processo de enfrentamentos, ela também é um processo de alegria, de felicidade. É uma fase, que eu chamo fase do ouro, que a mulher prospera. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo a mulher descer ladeira, de verdade. De verdade. Com coisas simples que ela mesma pode conduzir, que ela terceiriza esse autocuidado. E a paciência não tem como terceirizar, porque se você não cultivar, não conquistar, vai dar ruim para você. Cada vez mais as pessoas vão se afastar de você, cada vez mais você diminui as conexões sociais, que é um alto pilar do autocuidado feminino, as conexões sociais. É importante, porque senão a mulher vai chegar na pós-menopausa, vai olhar para trás, nossa, eu tinha tantos amigos, tinha tantas pessoas queridas, tinha uma família que eu gostava tanto de estar junto e agora estou afastada disso tudo. Não estou mais conseguindo me conectar com isso. Estou afastada disso. Mas é assim, ó. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Quanto mais eu tomo a frente desse processo menopausal, a protagonista, a que quer solucionar tudo aquilo que eu vou recepcionar, ou eu fico ali negligenciando, não conhecendo, não sabendo, ouvindo aqui, ouvindo ali, sem saber como eu vou me conduzir. E o tempo vai passando. E a perimenopausa é um período que se estende muito. A mulher fica 7, 10 anos e só acontecendo. Aí é onde rompe relacionamentos, é onde rompe amizades, é onde rompe o declínio do humor, o declínio hormonal, que traz alterações no humor, que traz alterações no quadro neurológico. E a gente, às vezes, teve momentos na minha perimenopausa que eu olhei assim e falei, gente, eu não estou me conhecendo. Peraí, o que é isso? Por que eu estou esquecendo isso? Será que já estou aí demenciada? Não, não está demenciada. Névoa mental não é demência. Não é perda de massa cinza, como eu vi uma atriz aí colocar. Não, não é isso. Se nos deixa um pouco mais feliz, na pós-menopausa, a gente tem trabalhos importantíssimos que falam exatamente dessa empatia, dessa síndrome da avó, porque o nosso próprio cérebro ele vai entrar em conformidade. Ele vai se adaptar àquilo que é necessário. Se lá não tem mais os receptores que fazem a função, porque aqui no nosso cérebro tem o hipotálamo, não é? Tem a parte frontal, tem a parte das emoções, e que vão ali precisar desse hormônio, e aí não tem, ele vai funcionar. E essa fase do não ter, essa fase da função, não fazer o processo, pode sim alterar, e tem mulheres que estão na cama, acredite se quiserem. Recebo mensagens de mulheres aqui todos os dias, e não tem paciência nem com elas. E aí, só voltando aqui, os conflitos surgem pela nossa falta de tempo, tudo corrido, surge conflito, principalmente nas mulheres aí, um pouco
dificuldade de cultivar essa virtude, ou se de parar para pensar em cultivar essa virtude. Há muitas que conseguem laborar de forma religiosa, nas casas religiosas, igrejas, casas de evangélicos, casas espíritas, seja lá qual a sua religião, conseguem sim parar para ouvir sobre caridade, sobre paciência, sobre outras virtudes que são laboradas, inclusive num ambiente onde todos escutam e todos estão ali. Então eu trago para mim reflexões. Isso é importante, mas esse pilar não é só esse pilar da espiritualidade. Existem outros que a mulher precisa fazer. Mas é tanta coisa assim, a gente consegue fazer? A gente consegue fazer. Muito, muito bem. Quando a gente tem esse olhar para si. Porque a vida, o cotidiano, nos tira esse direito de olhar para si. E a mulher está aí, ó, nessa... sem cultivar, sem tratar essa leoa. E que nesta fase é leoa. Eu lembro muito bem disso. A menopausa, se der tempo, eu vou contar aqui para vocês uma história. Me fez até lembrar e até rir. A menopausa, ela é uma fase natural. Ela é uma fase que não é saudável na mulher. De tudo isso que a gente vem conversando, ela não é uma fase saudável. Ela é uma fase desafiadora. É uma luta íntima muito maior do que qualquer coisa. Porque você tem que se fazer presente na tua vida, tomando a rédea da situação. Porque não dá para se vitimar. Porque essas mudanças, elas são físicas, mas elas envolvem transformações emocionais, psicológicas, sociais. E a paciência, ela é uma virtude, mas ela é conquista de todo dia. Ela é conquista não de calar, mas ela é uma conquista de decidir. E às vezes se calar é uma decisão. Às vezes se calar não é estar sendo boba ou estar sendo... alguém está falando e você não está respondendo, então você se passa por aquela... e não está nem aí. Não. A paciência, ela é para a mulher sábia, para a mulher consciente, para a mulher responsável, que sabe a hora de se colocar. E isso aí, como eu falei, está muito focado na questão moral, ética de tudo isso. Mas, independente disso, para qualquer mulher, essas alterações vão chegar. Aquelas que são assintomáticas, né? Eu até fico preocupada com as mulheres que dizem que não têm sintomas ou não estão enxergando esses sintomas, porque aí esse processo de diagnóstico ele fica sendo muito mais tardio do que para aquela mulher que já sente e já começa a falar o que está acontecendo aqui. E quando ele vem de forma a afetar logo o cognitivo, logo o emocional, e muitas mulheres na menopausa prematura, aquelas que foram esterectomizadas, né, ou fizeram a oforectomia, na verdade, que tiveram tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, ou outro tratamento que levou à menopausa precoce ou prematura, isso faz com que a mulher, independente da idade, ela esteja na menopausa. Isso impacta também nessa questão de troca, de relacionamento, de paciência, né, de trazer a virtude, porque nós estamos aqui nesse mundo para elaborar essas virtudes. Nós temos que aí trabalhar isso dentro de nós. Isso nos faz bem, isso faz parte do nosso contexto. E aí muitas mulheres, há décadas, com muitas responsabilidades, né, familiares, profissionais, há um desgaste emocional nisso tudo. Assim, eu já não aguento mais, eu já estou sem paciência para lidar com tudo isso. Porque muitas pessoas continuam fazendo aquilo que você não gostaria que elas fizessem, como, por exemplo, o parceiro, os filhos, os pais idosos que precisam de uma atenção maior e continuam fazendo aquilo que já faziam quando eram jovens, isso trazendo preocupação também para essa mulher nesta fase.
o que contribui para esse desgaste emocional, mas isso não quer dizer que a gente perca a paciência por isso, né? E aí eu estou falando perca a paciência como uma forma vulgar da gente falar aqui. Não conquiste a paciência, talvez seja o melhor. Tem estratégia para recuperar, para conquistar isso? Tem algumas estratégias, sim. Algumas estratégias físicas que eu vou falar agora, como, por exemplo, respirar com mais calma, praticar a gentileza por si, a compaixão, mulher. Isso é um fator muito importante, porque você já cuidou tanto, já fez tanto para todo mundo, e quando chega nessa fase do ouro, você ainda não está tendo compaixão por você, ainda lidando com coisas que não deveria mais estar preocupada e perdendo essa oportunidade. E o que mais me deixa assim impactada, e eu vou abrir aqui o meu coração para vocês, é a mulher ir perdendo, porque o tempo vai passando. Vai passando. E eu vi muitas mulheres, conversei com muitas mulheres no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, aonde eu trabalhei 38 anos, e tem poucos dias que eu aposentei. E essas mulheres, as dores que eu ouvi dessas mulheres, não eram só dores físicas, não era a morfina que passava a dor, era a perda, era a culpa. Perda do quê? De não ter tido esse sentimento especial por si. E aí, quando eu abri essa página, eu sempre disse, eu vou ensinar essas mulheres a terem esse cuidado, esse autocuidado. Então, quando eu comecei na página, eu comecei a falar da gestão. Depois eu falei do autocuidado, quem escutar os vídeos mais lá, iniciais, vão ver que eu falo da autogestão, que eu falo do autocuidado, para depois falar da menopausa. Isso foi estratégico, porque quem já me seguia já conseguia entender, fazer essa gestão, conhecer esses pilares da medicina do estilo de vida, e depois aprender esse autocuidado. Tão importante. Você ser a protagonista da sua história. Aprender que você pode sim laborar e agir nesse autocuidado. E aí, esses pilares, só para a gente aqui, aproveitando que eu lembrei, é preciso entender que você tem que ter um percentual de cada. Então, muitas mulheres ficam presas à alimentação e atividade física. E esquecem dos outros pilares, como, por exemplo, das conexões sociais, da cessação de substâncias nocivas, que isso vai interferir muito na mulher na menopausa. Muito, inclusive de ter adesão à terapia de reposição hormonal, uma vez que fazem ingesta de álcool e cigarro e fumo. Isso pode alterar e ela ter até problemas maiores que isso. Então, isso tudo está emaranhado de forma que ela não vai levar, né, essas questões de ansiedade, de depressão, para o uso do álcool. Então, há todo um caminho a se fazer para que esse processo ele chegue com percentual. Você conseguir fazer, não consegui reduzir as substâncias nocivas, mas eu consegui, eu não consegui cessar, mas eu consegui reduzir. Isso tem impacto, nessa redução já vai ter impacto. E aí eu vou prosperando nesse aspecto das substâncias nocivas, porque isso acomete muitas mulheres e tem trabalhos publicados de mulheres que nesta fase foram para esse caminho das substâncias nocivas. Então, uma das técnicas é a compaixão, outra técnica é a respiração, aprender a respirar. Mulher, respirar. Faz lá a regrinha do 378, do 478, desculpa. 4, 7, segura, solta. Faz as pausas, isso é importante você controlar na hora que alguém falar. Olha só, treina algo que você não gostou. Puxa um ar, respira, respira. E aí,
A paciência traz como técnica dos livros que eu já li, que eu pesquisei, de respirar, de compaixão, de caminhar, de fazer yoga. Tudo isso são exercícios práticos, como, por exemplo, a alimentação anti-inflamatória. Vai te ajudar também para regular o humor. O hormônio afetou o teu cérebro, mexeu na caixinha das emoções. Não tem lá como fazer a função que ele fazia décadas atrás. Então vai ter alteração. Então a alimentação vai ajudar, inclusive a alimentação anti-inflamatória. O sono vai te levar à irritabilidade. Então a higiene do sono ela é muito propícia para que essa mulher ela consiga, no outro dia, ter paciência em lidar com ao mundo, com a vida. Uma comunicação assertiva, né? Sem expressar culpa. Errou, falhou, tá falhado e não se falha mais nisso. Falhou, vai pedir desculpa, mulher. Não gostou de falar, vai lá e pede desculpa. Terapia de apoio, às vezes é preciso, terapia de apoio. Então, são coisas práticas que ajudam a mulher a trabalhar essa virtude. Mas existe algo muito maior que isso, né, mulher? E você sabe disso. A menopausa ela é encarada sempre como um recomeço de tudo. Recomeça, mulher. Se você ainda não recomeçou a pensar em lapidar tudo isso, começa a partir de hoje. A partir de hoje. Não que você mudou a mulher que você é. Você é essa mulher que você é, com a tua história, com teus recursos íntimos, com as tuas vontades, com os teus desejos, com as tuas aspirações, com aquilo tudo que você quer de melhor para a tua vida, de que é a vida que você quer e aqui você veio para o mundo. Muitas mulheres na menopausa despertam para a vida profissional, outro momento, outro estágio da vida, lembrando o tempo que nós ainda vamos viver. Fortalecer essa relação com você é uma forma de você trabalhar a paciência. E a paciência que a gente vai falar agora é a paciência de você para com você. Porque quando a gente trata a paciência, a gente lembra mais de lidar com o outro. Mas vamos trazer aqui a paciência com a gente, consigo. Vamos trazer. Estabeleça em você, por exemplo, agora, a sua intenção em se tornar uma pessoa mais calma e mais centrada. O que você acha disso? Coloca aí para mim nos comentários. Eu quero ser uma pessoa calma, serena, centrada. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui para você, seja intencional com isso. Seja muito intencional com isso. Todos os dias, seja intencional. Se você quer ter paz e serenidade na vida diária, você pode ler a Bíblia da meditação que você não será, mas você será quando de fato você se olhar e falar assim, poxa, será que eu tenho paciência? Será que as minhas relações são de paciência? Ou será que eu ajo aqui? Porque é muito difícil a gente também olhar para si e colocar, não, eu estou errada, eu que fiz errado, eu que agi de forma impaciente. É difícil a gente reconhecer isso. É bastante difícil. Mas como é que a gente faz para exercitar isso? Meditação, respiração, reduz a ansiedade. Bastante. Eu faço. Já faço há algum tempo. Minutinhos antes de dormir, nem faça na sua cama, que você corre o risco de dormir. 5 minutos. 5 minutos você consegue fazer os seus exercícios respiratórios. Isso ajuda muito, claro. Sim. Isso reduz a ansiedade. Isso reduz a pressão arterial. Isso reduz a sua frequência cardíaca. Isso reduz a sua tagarelice mental. Sabe? Parar um pouquinho aqui a cabeça. Tem hora que a cabeça pensa tanto. Tanta tagarelice, coisas que nem são importantes, e você está ali na cabeça. Você não para. É só uma máquina. O tempo inteiro não para. E a meditação, ela traz para a gente essa consciência, essa respiração. Então, quando às vezes tiver alguma situação que você já consiga não falar, e pensa bem, esse não falar não é que você é inferior, não é que você não queira ali um orgulho, é tritar o orgulho.
você aí, quando silencia, respira. A resposta já vai ser outra. Porque você se permitiu respirar. Respirar. Igual criança. Quando a gente aprende assim, eu lembro que eu li uma vez na revista Pais e Filhos, isso há 30 anos atrás, que quando você tiver sem a paciência com o filho, para você contar de 1 até 3 que você já não faz reação nenhuma, que você já fica com uma outra reação, que talvez pudesse ser naquele momento um grito ou uma palmada, se você contar, você já não responde, já não age como você agiria de forma imediata. É um exercício da paciência. Respira. E aí você tem que internalizar esse exercício. Toda vez, começa a fazer em tudo, porque daí quando chega esse momento, você já conseguiu. A respiração, ela promove o bem-estar também na habilidade de você focar na leitura, de você focar na sua mente. Eu quero agora parar. Veja se você consegue. Eu quero parar de pensar agora, nesse exato momento. Quero parar. Faz esse exercício agora de 3 segundos. Eu quero parar de pensar. E para. Então, a meditação, a respiração, ajuda você a fazer essas escolhas. 10 minutos por dia. 5 pela manhã, 5 minutinhos à noite. Começa aí, mulher, a agir. Né? A gente vê assim que precisa, às vezes, dar férias mentais. E a gente é treinando isso. Senão nossa mente não para, ela não para. E se você aí estiver em crise de relacionamento, se você estiver achando que o seu relacionamento familiar, de família, está impactando na sua vida, e há coisas que também, apesar, não existe o certo e o errado, não existe quem está errado, quem está certo na realidade, né? Se há 2 interessados no assunto e se um não quer, 2 não vão brigar. Pensa aí que toda crise, aí estamos falando da crise de relacionamentos, ele pode também ser uma oportunidade para você pensar de outra forma, uma oportunidade para você rever aí os seus conceitos, de ver se realmente, nesse momento, alguma coisa poderia ter sido melhorado. E aí você pode também pensar de fazer escrita no seu caderno reflexivo. Eu falo para as alunas, façam anotações no caderno reflexivo sobre isso. O dia que eu reagi, o dia que não foi bom. E a gente recebe o tempo inteiro, são 1000 picadas de alfinetes o tempo todo. Se você vai no supermercado, se você vai no trânsito, tem sempre uma espetadinha ali, o tempo inteiro, né? Mas nós não temos nessa vida muito mais que agradecer. Pensa bem, comparando aquilo que você deu tanta importância que aconteceu por falta de paciência das pessoas ou até da sua própria paciência. Muita gente não tem coisas muito melhor, e a mulher, quando ela tem essa consciência e ela tem, como o filósofo disse aqui, tem sabedoria, ela vai olhar para o alto. Ela não vai olhar para baixo. Ela não vai ver a coisa tão inferior. Ela já, nessa época da menopausa, ela já vai ter uma outra visão. E aí o hábito de estar sempre olhando para baixo, e ela não percebeu essa fase como uma fase de renovação, ela pode ter dificuldade de olhar para o alto, porque ela está sempre olhando para baixo. E aí, quando a gente olha para cima, os fardos parece que minimizam. Né? Seja paciente, mulher. Essa é uma grande verdade. É trabalhar essa virtude de ser paciente, é só ganho. E a gente vai falar aqui um pouco, nesse mundo cheio de exigências, né, externas, internas que a gente tem. E vamos falar aqui da paciência, que ela não é uma espera que a gente vai alcançar assim, de forma rápida alcançar, né? Eu vi muitos pacientes tendo que ter paciência, sem ter paciência, sem não conseguir nem ficar no leito.
de não conseguir, nem recebe um diagnóstico de uma doença grave, e ali você tem que ter paciência, só falava isso, paciência. Agora não tem o que fazer. Agora é esperar, aceitar o tempo das coisas, aceitar o tempo dos filhos, aceitar a vida profissional, é aceitar. Né? Mas muitas das vezes a gente aprende a ter paciência com os outros. Mas quando chega a nossa hora de uma doença, de um luto ou qualquer coisa, a gente não tem paciência. E essa pressão, né, que testam a paciência na vida da mulher. Vou dar um exemplo aqui. A pressão emocional e afetiva que a gente tem. A mulher é cuidadora, ela é mediadora, ela é conselheira, mas fazendo isso também ela tem uma sobrecarga emocional. Quantas aí mulheres a gente vê que precisam estar falando o tempo inteiro, precisam estar toda hora falando a mesma coisa. E a gente também, por conta de querer dar conta de tudo, isso também sobrecarrega a gente de forma que a gente não consiga nem parar para pensar ou respirar. Se a gente, como que nós estamos aí focados nessas virtudes, né? Porque eu sempre digo que a paciência é a prima é filha do amor. Ela é filha do amor. Então, muitas virtudes têm um parentesco do amor. Já que a gente não tem o amor, que é a mãe, então vamos ter pelo menos as filhas. E conquistar a paciência, a gente vai ter pressão emocional, de ser mediadora, de ser cuidadora, de ter que cuidar, de ter que ajudar. A gente vai ter que ter também essa pressão social de querem que ver todas as mulheres agora têm que ser jovens, elas têm que fazer muitas estéticas, muitos procedimentos, e está tudo bem, eu não estou aqui para julgar o que cada um acha que o que é melhor para si. Mas essa pressão também nos faz perder a paciência. Muitas mulheres aí correram para fazer tantas coisas e hoje têm um profundo arrependimento. Isso também pela falta de paciência. Há estudos que demonstram as mulheres arrependidas de ter feito muitas coisas aí também pela falta da paciência. Pressão nos relacionamentos também, relacionamentos que acabam nessa fase da mulher na menopausa. Mulher, acalma o teu coração. Que essa fase é uma fase de enfrentamentos. Contigo, consigo. Preste atenção. É matando um leão por dia. É aqui. A briga é mais íntima do que qualquer mulher imagina. E essa pressão de ter que ser perfeita em tudo. O perfeccionismo atrapalha muito as mulheres nessa fase, porque elas vão esquecer. Elas vão esquecer. Ela vai ter a névoa mental, que é um dos sintomas muito comuns na mulher. Ela começa a esquecer, nos 40 a mais, começa a cada vez mais esquecer, o declínio hormonal acontecendo, ela esquece, e nem está percebendo que ela está na fase da perimenopausa. Até por questões mesmo do nosso país, do nosso conhecimento. Parece que é algo escondido, as mulheres não falam. E mesmo que a gente está vendo tudo aí, ainda tem muitas que não sabem. Muitas. E se você quiser ajudar uma mulher, encaminha essa live. Se você está aí gostando do que está ouvindo, se está entendendo o que está ouvindo, se tem interesse, manda para outra mulher, para que a gente consiga avançar mais nessa ideia de que é possível ela agir. E muitas mulheres, como que eu vou agir se eu SUS? Mulher, não importa que tenha SUS. Não importa que tenha SUS, porque o principal protagonista nessa história é você. E se você quiser, vai acontecer. Vai acontecer. E como cultivar essa autocompaixão que a gente falou aqui? Como é que a gente conquista essa autocompaixão? Respondi assim, estou muito cansada. Como é que a gente conquista essa autocompaixão, né? Saber que vai falhar. Aceita que dói menos. Não somos perfeitas. A gente vai falhar. A gente vai falhar de alguma forma. E dizer não, também a gente aprende essa autocompaixão, a gente traz para a gente, né? Dizer não sem remorso. Tem horas que a gente precisa dizer não para dizer um sim para a gente. E vai ser assim.
Prática de presença, como eu falei aqui, criar espaços para o silêncio, por exemplo, isso nos ajuda a ter mais paciência, né? Reduz a ansiedade, buscar ser escutada pelos parceiros, né? Conversa franca, dialogando, sem tagarelice mental na cabeça dos outros. Né? As mulheres ficam falando, tem mulheres que não estão conseguindo nem pronunciar as palavras. As palavras não são articuladas, porque não dá tempo de ser articulada, de tão impaciente que as mulheres estão. Vamos pensar aqui, por exemplo, e lembrando, né, a gente não vai conseguir comprar paciência. É uma construção, isso é uma naturalidade. Mas você merece cultivar essa paciência todos os dias. Todos os dias. Nós merecemos cultivar essa paciência todos os dias, né? A mulher merece. É como uma planta que a gente vai ali, ó, vendo como ela cresceu, como ela desenvolveu, a gente vai cultivando. Porque a gente pergunta assim, a impaciência constante, o que ela vai trazer de risco para a nossa saúde? Ela vai trazer muitos riscos para a nossa saúde. Ela vai trazer para a gente aumento da pressão arterial, ela vai trazer problemas gastrointestinais. Muitas mulheres estão aí com o intestino preso, com diarreia, com o intestino irritável. E aí você fala assim, isso vai levar ao adoecimento? Vai levar ao adoecimento. Olha aí que essa conquista vai fazer de você uma melhoria de alterações físicas. Você quer ver uma alteração muito grande quando a gente aí está nessa fase e ainda junta essas questões morais? É a tensão muscular crônica, de maxilar, na hora de dormir, estão roendo, estão mordendo, batendo os dentes na hora de dormir. Quantas coisas estão acontecendo por conta dessas reações o tempo inteiro, indo e vindo, alfinete para cá, alfinete para lá, alfinete para cá, alfinete para cá. Esses impactos que vão trazer também na questão emocional, ansiedade, depressão, baixa autoestima, evitar, respira para não adoecer. Respira para não... Isso sem contar relacionamentos com filho, com família. Tem alimentação que nos ajude com essa questão emocional? Muita, muita. O SOS Menopausa tem uma caixa de ferramentas só para isso. E, é claro, se você está aí com as questões emocionais, tem muito que fazer, muito que fazer. Mas a conquista ela é diária. A conquista não tem nada de imediato, não tem desafio, não tem protocolo. É todo dia o poder do corpo que traz os resultados. Muitas pessoas, às vezes, por tamanha ansiedade, passam a ser cada vez mais impacientes, né? Então, a gente sabe aí que tem muitas pessoas que precisam até fazer terapias por isso. Mas nessa fase da menopausa, e a gente está falando da fase da menopausa, começam a desenvolver isso que não tinha antes e passa a ter. Cuidados com as relações. E para a gente aqui finalizar, deixa eu ver aqui, quanto tempo a gente está nessa live, já vai dar 1 hora que a gente está aqui. Dizer para vocês que a maior questão que eu vejo e queria trazer aqui essa reflexão é a questão das reclamações. Porque toda pessoa que é impaciente é MR, mulher reclamona. E essas reclamações, a palavra está dizendo, né? Reclamar, clamar, suplicar, pedir. E quando a gente está nessas emoções de impaciência, olha quantas coisas estão acontecendo dentro da gente e a gente não sabe. Olha quantas coisas, raiva, irritação, frustração, e a gente vai alimentando muito mais essa impaciência. Então, a gente, nesse momento, a gente tem mais ainda a vulnerabilidade de reclamar. E reclamar traz aí sinais repetitivos, traz sinais de rancor, de aspectos negativos, que nada disso vão fazer bem para a nossa saúde física e mental.
Então, além dessas questões do corpo, a gente vê que as questões emocionais estão muito envolvidas nesse quesito da paciência, né? Então, a pergunta que não quer calar. Bom se tivesse um semáforo para a paciência, né? Eu sei quando eu estou verde, sei quando eu estou no amarelo, sei quando eu estou no vermelho, né? E quando eu estou no vermelho, eu estou completamente fora de controle. Você aí, mulher, coloca um sinalizador aí para você. Passa a partir de hoje utilizar os movimentos respiratórios, né? A impaciência, ela vai dando sinais. E ela vai dando sinais para o nosso corpo, e aí a gente precisa escutar antes que seja mais tarde. Uma ótima noite para vocês, um ótimo feriado. Queria agradecer a todos que participaram aqui da live. Ela vai ficar no feed. E se você gostou dessa live, encaminha para uma outra mulher que precisa saber sobre isso. Um ótimo feriado para todos vocês.